Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando o Tele Brasil Notícias dessa semana e lembrando que agradecemos a sua audiência no Brasil e em qualquer parte do mundo. E você nos acompanha nas redes sociais através do jornal Tele Brasil Notícias no Face e no YouTube. Também temos a parte impressa, que é a Hora da Notícia, que você acompanha no Facebook e também no site próprio destas informações jornalísticas que apresentamos para você. Vamos então começar o mês de junho com as nossas principais manchetes de hoje. Economia volta a crescer no país. Pandemia afetou 59% da alfabetização de alunos no país. Festa junina é reconhecida como manifestação cultural brasileira. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Tele Brasil Notícias. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Brasil faz anúncio de proteção para os biomas nacionais no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Data essa que traz alerta sobre as mudanças climáticas e também sobre o uso desenfreado de combustíveis fósseis. O Brasil está buscando fortalecer a agenda ambiental em toda a sua estrutura. As ações de socorro ao meio ambiente não tardaram. Um dos primeiros atos do presidente Lula ao assumir o mandato foi restabelecer o Fundo Amazônia, criado em 2008 e inativo desde 2019. É proteger o meio ambiente, não premiar quem destruiu o meio ambiente. Nesse sentido, o fundo ficou paralisado e ele retoma com as atribuições que ele tinha anteriormente, com um conselho que tem a participação da sociedade, que tem a participação do governo, mas que é transparente. O governo também trabalha para ampliar a base de doadores do Fundo Amazônia. Em abril, os Estados Unidos anunciaram o repasse de 500 milhões de dólares ao fundo. Comprometido a reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa, o Brasil começa a preparar a comunicação nacional à Convenção do Clima. O documento vai apresentar um panorama à comunidade internacional dos esforços do país em combater as mudanças climáticas. Os resultados devem ser divulgados em 2025, na Convenção do Clima, que será realizada em Belém, no Pará. O Brasil aderiu ao Acordo de Paris em dezembro de 2015, com o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O plano é que o país chegue a 2025 com menos 37% de emissões em relação a 2005 e fazer com que essa redução passe para 43% em 2030. Na cerimônia de comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, novos anúncios devem ser feitos. Entre eles, será apresentado o plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia. Vai inspirar e que vai servir de base para a elaboração dos planos para os outros 5 biomas brasileiros.
Vamos agora falar de economia, porque a economia no país voltou a crescer. Exatamente, o Produto Interno Bruto avançou 1,9% no primeiro trimestre do ano. Com este resultado, justamente, o Brasil acaba subindo no ranking global de crescimento econômico. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, e somou 2,6 trilhões de reais. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e é o principal indicador sobre a evolução da economia. De acordo com o IBGE, o resultado positivo deste trimestre foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que teve uma alta de 21,6% no período, maior crescimento para o setor desde o 4º trimestre de 1996. É importante destacar que esse crescimento da atividade agropecuária se deu em virtude da boa safra, sobretudo da safra de soja, da safra verão. Mas outros produtos também influenciaram positivamente para esse resultado, tal como o milho primeiro safra, a cana-de-açúcar e também o café arábica. Já o setor de serviços cresceu 0,6% no período. O resultado foi puxado principalmente pelos setores de transportes e atividades financeiras, ambos com crescimento de 1,2%. Já a indústria apresentou estabilidade no primeiro trimestre de 2023. O resultado superou as estimativas do mercado, inclusive a feita pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, que prevê um crescimento de 1,2% da economia brasileira em 2023. Saúde. Vamos agora falar de saúde, porque o Ministério da Saúde está ampliando justamente a campanha da vacinação contra a gripe. Infelizmente, até o momento, apenas 40% da população aderiu e foi vacinado. Em todo o país, houve uma baixa procura pela vacinação, apenas 40% da população já se vacinou, mesmo o Ministério da Saúde tenha entregue 80 milhões de doses para os estados e para os municípios, apenas 35 milhões dessas doses foram de fato aplicadas. E por isso é que a campanha de vacinação está sendo prorrogada em diversos municípios, como por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e aqui em São Paulo. Por isso é preciso que você verifique se o seu município também prorrogou a campanha de vacinação. A orientação do Ministério da Saúde é que os estoques sejam esgotados com a vacinação. A vacina que está sendo aplicada é aquela produzida pelo Instituto Butantan. Ela é segura, eficaz e pode evitar mortes. No ano de 2023, aqui no estado de São Paulo, 83 pessoas morreram por complicações da gripe. E no ano de 2022, foram 3.000 hospitalizações e 339 mortes. Então não tem desculpa para não se vacinar, fica aí o recado. Vamos falar agora de alfabetização, porque não parece, mas a pandemia acabou afetando os alunos na educação. 59% dos alunos acabaram sendo afetados. Inclusive, esta informação é um panorama do ensino fundamental que foi realizado recentemente pelo INEP e que acaba mostrando justamente que as crianças na fase de alfabetização, 59% delas acabaram sofrendo algum tipo de prejuízo durante a pandemia. O governo Lula quer saber em profundidade a qualidade da educação no Brasil e começou pelo ensino de base. O INEP está coordenando a pesquisa Alfabetiza Brasil para descobrir o nível de alfabetização de uma criança ao final do 2º ano do ensino fundamental. A primeira etapa já foi concluída após entrevistas com educadores de todas as regiões sobre o modelo de avaliação dos alunos. O MEC precisa de dados locais confiáveis para elaborar a nova política nacional de alfabetização. Esse foco na alfabetização é uma resposta aos dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que apontam dificuldade de aprendizagem, apresentam
enfim, déficit de aprendizagem em face daquilo que é esperado com referência na Base Nacional Comum Curricular. Segundo o Ministério da Educação, a avaliação sobre habilidades básicas de leitura e de escrita nos estudantes nas primeiras séries é um dos caminhos para reduzir distâncias do nível educacional e de aprendizado entre vários Brasis. O governo quer unificar o ensino, respeitando a realidade e os costumes de cada município do país. Também são informações que guiam os investimentos públicos, que guiam as políticas públicas, para que a gente consiga identificar onde a gente precisa e quem precisa. Segundo o INEP, a pandemia causou grande prejuízo na educação das crianças, já que nesse período, cerca de 60% delas não aprenderam a ler e escrever na idade certa. A informação preocupa o governo federal, que agora pretende correr atrás do prejuízo. É uma grande política que ela está pronta para ser lançada pelo presidente da República. Estamos aguardando a agenda do presidente, onde nós vamos também apoiar, não só na indução técnica, mas também financeira, toda uma estratégia de governança, de apoio, de fortalecimento na questão da formação, na qualificação, de material didático. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar agora com você que é pescador profissional e também você que é pescador amador. Justamente o Brasil vai ter um plano nacional de desenvolvimento dentro dessa área, sim, que é sustentável, da pesca, que envolve a amadora e também a pesca esportiva. O programa vai ser, inclusive, construído com a participação de todo o setor envolvido na questão da pesca. Vamos observar. A pesca amadora e esportiva é aquela para lazer, sem fim econômico, e por isso tem grande afinidade com o turismo e a preservação ambiental. E para regular toda essa atividade e ajudá-la a se desenvolver de maneira sustentável, será construído um Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora e Esportiva. Com um litoral de 8.500 quilômetros, o Brasil tem um potencial que ainda precisa ser explorado. A pesca esportiva rende no Brasil em torno de 2 bilhões de dólares todos os anos, gerando aproximadamente mais de 200 mil empregos todos os anos. Eu estava aqui com a minha amiga Jaqueline da Embratur, checando um dado nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a pesca esportiva gera 148 bilhões de dólares, Luiz Nishimori. E isso é um absurdo, sendo que o paraíso da pesca esportiva é o Brasil. A meta é construir o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca Amadora e Esportiva a várias mãos, com a participação de todo o setor. As demandas vão desde o envolvimento do governo federal na organização de um campeonato brasileiro, até investimentos em infraestrutura e revisão de normas e ações de fiscalização da atividade. Todo esse processo será coordenado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura e as oficinas já começam no segundo semestre deste ano. O Programa Nacional de Pesca Amadora e Esportiva deve ser anunciado em dezembro. O ministro da Pesca e Aquicultura destacou a importância do plano para ajudar a desenvolver o setor, que é estratégico para o país. Esse país que tem 8.500 quilômetros de costa, nós somos a maior reserva de água doce de um planeta que se chama água. Nós temos um potencial do qual nós nos orgulhamos muito. E eu acho que a pesca esportiva e amadora cumpre um papel determinante, fundamental, insubstituível, destacando esse nosso potencial. Saúde. E chegou o momento de falarmos de saúde. Mês de junho é o Junho Violeta. E justamente é o mês que se dá atenção aos idosos contra a violência que é praticada contra eles. É um mês justamente que busca a conscientização e também, de um outro lado, o enfrentamento da violência que é sofrida por pessoas idosas. Vamos observar.
Dona Lenir é um exemplo de como viver bem. Aos 68 anos de idade, ela faz exercícios físicos, viaja a lazer com frequência e diz não ter preocupação com nada. Faço caminhada, corro um pouco e me exercito aqui e dou as minhas saídas para os cafés e tenho os encontros com as amigas. Dona Lenir encontrou na simplicidade a alegria de viver. E tem os momentos de leitura, tem os momentos de sair para os encontros culturais, os piqueniques. A aposentada é parte dos mais de 31 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. São quase 15% da população. Mas nem todo idoso tem vivido como Dona Lenir. Entre janeiro e maio deste ano, foram registradas cerca de 48 mil denúncias de violências contra os idosos em todo o país. Número 57% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Como em uma única denúncia pode haver mais de um tipo de violação, foram contabilizadas mais de 280 mil violações aos direitos dos idosos em 2023. Cerca de 87% mais que no mesmo período do ano passado. Esse aumento é um motivo até de comemoração no sentido de quê? De que as pessoas estão criando coragem para denunciar. Ou que também o nosso trabalho está surtindo efeito no sentido de divulgar os canais de denúncia. Para chamar a atenção para o problema, conscientizar as pessoas e tentar reverter este quadro, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai realizar atividades durante todo o mês. É o Junho Violeta, que terá o ápice no dia 15, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A sua importância é justamente essa, de tentar promover um grande debate, conhecer as experiências que têm dado certo, rever aquelas que têm sido pouco efetivas para, de fato, evitar esse grande mal. Vamos falar agora do programa de compra de alimentos de pequenos produtores. Um programa que é voltado para o fortalecimento da agricultura familiar e, de um outro lado, também a garantia desta segurança alimentar e nutricional. Inclusive, o programa de aquisição de alimentos, ele recebe inscrições neste momento de cooperativas e também de organizações agrícolas. Neste assentamento a 40 quilômetros de Brasília, 52 agricultores de uma cooperativa cultivam vários tipos de hortaliças e frutas, como abóbora, couve, beterraba, cenoura e o morango orgânico. Parte desses produtos é entregue ao Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal. O PA para nós é importante porque ele não é apenas uma alternativa de comercialização. Ele funciona como se fosse um crédito para custeio e investimento. A gente aproveita o dinheiro que a gente recebe do PA com a venda dos produtos para comprar mudas, para comprar estrutura de irrigação e para comprar alguns produtos que a gente precisa para alimentação que não é produzido no assentamento. Até o dia 14 de junho, associações e cooperativas da agricultura familiar podem inscrever projetos para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, na categoria Compra com Doação Simultânea. Nessa modalidade, o governo compra orgânicos de pequenos produtores e doa para pessoas em situação de insegurança alimentar, além da rede pública de assistência. Nós optamos nessa primeira modalidade da compra com entrega simultânea, que é justamente para a gente ter rapidez na ação, levando a comida da agricultura familiar para aqueles que mais necessitam. Cada organização poderá receber até R$1,5 milhão por ano, com um limite de até R$15 mil por agricultor. Os interessados devem ter a DAP, Declaração de Aptidão ao Programa, ou o CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, além do registro no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Relançado pelo governo em março deste ano, o Programa de Aquisição de Alimentos prioriza projetos que entregam produtos como este aqui, orgânicos, sem nenhum tipo de agrotóxico, para promover uma alimentação mais saudável, equilibrada e sustentável aos beneficiados. Diná, que participa do PAA há 3 anos, fala da importância do programa para o sustento da família. No que a gente precisa, então faz muita diferença, porque, igual eu falei, vem um dinheiro bom de vez, né? Não vem picadinho, igual as vendas. Agora nós estamos com uma questão, nós precisamos aumentar a oferta de produtos, nós estamos precisando produzir mais e para isso nós temos que garantir para o agricultor familiar que ele terá viabilidade econômica. Todos e todas que optarem em produzir comida, nós temos que garantir renda e a Conab vai fazer também o assessoramento, né, para o Plano Safra, para a gente ter mais oferta de alimento, enfrentar a inflação dos alimentos, que não falte produto para o PA. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje trata do assunto da notificação de inclusão em cadastro negativo, que não pode ser apenas por e-mail ou SMS. Exige o envio de correspondência ao endereço da pessoa. Vamos observar. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que notificação de inscrição em cadastro de inadimplentes não pode ser feita exclusivamente por e-mail ou por mensagem de texto. Para o colegiado, a notificação do consumidor sobre inscrição do nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de endereço eletrônico, como e-mail ou mensagem de texto de celular. No caso analisado, uma mulher ajuizou ação de cancelamento de registro com um pedido de indenização contra o Banco do Brasil. Ela sustentou que foram realizadas sem prévia notificação inscrições negativas do nome dela junto ao órgão de proteção de crédito. A autora alegou ainda que não foi notificada da inscrição de débitos de aproximadamente R$ 3.500 com o banco e de R$ 110 com o mercadopago.com. Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação interposta pela mulher, ao fundamento de que a notificação ao consumidor poderia ser realizada por e-mail ou por SMS, o que teria ocorrido no caso dos autos. No STJ, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, observou que admitir a notificação exclusivamente via e-mail ou por SMS representaria diminuição da proteção do consumidor conferida pela lei e pela jurisprudência do STJ. Ao dar provimento ao recurso especial da mulher, a relatora determinou ainda o cancelamento das inscrições por ausência da notificação exigida pelo Código de Defesa do Consumidor e o retorno dos autos ao TJ do Rio Grande do Sul para que examine a caracterização ou não dos danos morais. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silvason. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Vamos falar agora da questão dos idosos e o envelhecimento, porque a desigualdade social, ela acaba afetando a velhice de cada um de nós. Esta informação é da pesquisa realizada pela Fiocruz, que mostra que no Brasil o recorde social impacta a longevidade e também a qualidade do envelhecimento em nossa vida. Viver mais e viver bem é o que todo mundo deseja. No Brasil, a população está cada vez mais idosa e este avanço cria desafios para diversas políticas públicas. Esta pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz é uma das autoras de um livro sobre o assunto. Um dos pontos diagnosticados na obra é a desigualdade na longevidade. Viver com qualidade nesta etapa da vida
depende muito dos grupos sociais. A expectativa de vida das pessoas, população negra, mas também LGBTQIA+, tem muitos grupos populacionais que não envelhecem com a mesma, tem esse mesmo direito. Então, quando a gente fala de população idosa brasileira, uma população mais branca, a população mais pobre, que é o que tem, ele perde qualidade de vida, por quê? Por doença, não é a doença em si. A doença é seríssima. A grande desvantagem é não ter recurso, por exemplo, ante uma deficiência para sair de casa, não ter recurso para ter acesso à atenção primária. Então, a falta de acesso ao sistema de saúde, ele leva a uma grande perda de qualidade de vida. Outro dado levantado pelo estudo da Fiocruz é que 58% dos idosos brasileiros convivem com pelo menos uma doença crônica. E uma das formas de garantir um envelhecimento saudável é por meio de atividades coletivas. Sair de casa para fazer ginástica, cantar, conversar ou dançar. No Parque Madureira, na zona norte do Rio, as atividades gratuitas oferecidas pela Prefeitura atraem um grande número de pessoas que só querem se divertir para espantar a solidão e evitar as doenças. O brasileiro está vivendo mais e isto é uma boa notícia. O desafio é como amadurecer bem, com qualidade de vida e saúde. E aqui está um bom exemplo. Eu faço todas as atividades, entendeu? Eu saio de segunda a sexta e só paro sábado e domingo para descansar. Eu não fico parado, porque ficar atrás de uma televisão, sentado numa poltrona, só sai capenga, não anda muito nunca mais. É prejuízo, tem que fazer exercício. Viva a terceira idade em constante alegria, pois essa maturidade se renova a cada dia. Vamos falar agora dos alimentos orgânicos. Uma campanha está incentivando que as pessoas passem a usufruir, ter na sua alimentação, os alimentos orgânicos. Justamente de acordo com o Ministério da Agricultura e da Pecuária e do Abastecimento, o Brasil tem cerca, nada menos, de 16 mil produtos orgânicos cadastrados. Isso que é importante, então vamos conhecer quais são esses produtos. Interesse na produção de frutas, vegetais e hortaliças sem agrotóxico vem crescendo. De acordo com o Ministério da Agricultura, o país já conta com cerca de 16 mil produtores orgânicos cadastrados. O consumo também tem crescido. Pelo sabor, pela crocância dos orgânicos e por eles serem mais saudáveis. O alimento orgânico passa por um sistema de produção onde controle de pragas é feito com insumos de baixa toxicidade. Por isso, os produtos são tidos como mais saudáveis e têm conquistado espaço na economia. Em 2021, o mercado de alimentos orgânicos no país movimentou 6 bilhões e meio de reais em relação ao ano anterior, de acordo com a pesquisa da Associação de Promoção dos Orgânicos. Os legumes e as verduras são os tipos de orgânicos mais procurados pelo consumidor brasileiro. E diante da expansão do setor, o Ministério da Agricultura vem investindo em políticas para padronizar os critérios de certificação desses produtos. A lei diz que os orgânicos devem ser certificados por instituições credenciadas. A exceção são os produzidos por agricultores familiares, que fazem a venda direta ao consumidor. O cliente vem quase que diariamente conseguir e desfrutar da verdura orgânica fresquinha, porque chega da fazenda todo dia. E como forma de motivar o consumidor de produtos naturais e mostrar às pessoas que eles podem ser aliados na preservação do meio ambiente, o governo promove todos os anos, já há 2 décadas, uma campanha sobre os benefícios dos orgânicos. Nós queremos a sustentabilidade, a inovação, competitividade e abertura de mercado, fortalecimento da Embrapa e dentro disso a produção orgânica está inserida em todas as diretrizes. Vamos falar agora de datas comemorativas. Mês de junho, festa junina.
que é reconhecida como manifestação cultural brasileira. E sempre nos faz aqui reportar que a festa junina ela faz parte do calendário nacional. E agora teve um reforço da Lei 14.555, que mostra, que reconhece como manifestação cultural dos brasileiros a festa junina. Se tem uma festa que combina religiosidade, música, comidas e danças típicas, é a festa junina. É a maior comemoração brasileira depois do carnaval. Ela nasceu das celebrações pagãs na Europa. Chegou ao Brasil no século XVI, mas aqui a tradição ganhou o caráter religioso, homenageando 3 santos católicos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Na maioria dos estados, ela é uma festa em que as celebrações todas têm como base alimentar, digamos assim, o milho. É o milho, tudo é de milho, é canjica, é milho assado, chamam de mugunzá, né? nas regiões nordestinas. O Nordeste é a região com o maior número de atrações juninas. Campina Grande, na Paraíba, Caruaru, em Pernambuco e Mossoró, no Rio Grande do Norte, fazem grandes celebrações que reúnem até 3 milhões de pessoas e são muito importantes para a economia local. Para este ano, a expectativa é de que os festejos movimentem 400 milhões de reais em Campina Grande e 250 milhões em Caruaru. As festas juninas sempre fizeram parte do calendário da vida dos brasileiros, uma festa aguardada. Há quadrilhas, comidas típicas. Mas agora, com a Lei 14.555, ela é reconhecida como manifestação cultural dos brasileiros. Essas coisas, elas precisam ser preservadas porque elas definem uma identidade dos lugares e uma identidade das pessoas. Um povo sem identidade cultural, ele não existe como povo. Ele é apenas um amontoado de pessoas. E se antes toda essa riqueza cultural era celebrada apenas no mês de junho, atualmente muitas festas começam em maio e se estendem até setembro, com os concursos de quadrilhas. Período de muito trabalho, mas também de muita alegria para quem mostra um pouco da cultura por meio da dança. A gente brinca que quem chega no ensaio da Rocha Nó bebeu água uma vez, não sai nunca mais. É completamente apaixonante, né? A gente mostrar a cultura do Brasil, vários tipos de dança que a gente tem na cultura nordestina para todo mundo, isso é completamente incrível. Festa junina para mim é amor, sentimento, sabe? O calor humano, é muito gostoso. É muito Brasil, é cultura popular. Fazemos cultura popular! Pois é, como eu falo sempre, o nosso jornal Tele Brasil Notícias, o que é bom dura pouco, né? Está chegando ao seu final e agradece a sua audiência. Antes de encerrarmos, vamos falar um pouquinho do Museu da Vida, que completou 24 anos divulgando a ciência em nosso país. Ele, inclusive, ocupa diversos espaços nos campus principal da Fiocruz, que é lá no Rio de Janeiro. Porém, vamos aí observar de perto as exposições que são interativas do museu, uma coisa bastante interessante. Em uma gota d'água podem existir centenas de micro-organismos. Observar esses seres por meio de um microscópio é uma das atividades do Museu da Vida, que ocupa diversos espaços no campus principal da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Os visitantes, principalmente as crianças, ficam bem animadas e entusiasmadas. Eles perguntam se pode beber essa água, se na água da nossa casa também é assim. E a gente fala de importância de tratar a água, lavar bem os alimentos, higienizar as mãos. Quem visita o local também pode apreciar uma exposição de insetos e entender melhor a atuação de vírus e bactérias no organismo, por meio de esculturas gigantes. A Fiocruz é uma instituição de ensino, de pesquisa, de produção, de assistência. Então a nossa grande missão é fazer essa interlocução entre essa grande instituição de pesquisa
e a população. O museu também tem exposições interativas ao ar livre, que ajudam a entender melhor a propagação do som, a geração de energia e o funcionamento do corpo humano. É uma forma de despertar o interesse da ciência nas crianças? Com certeza, porque daí, além de elas terem o conteúdo nas salas de aula, que é super importante, né, com os professores e professoras, elas podem vir com esses professores aqui e passar um tempo com a gente aqui, descobrindo na prática aquilo que elas viram em sala de aula. E isso desperta neles a vontade de questionar mais, de fazer ciência. Durante o aniversário do Museu da Vida, os visitantes foram convidados a mergulhar na cultura indígena. A programação incluiu oficinas de grafismo corporal, de tupi-guarani, apresentação de cânticos e uma feira de artesanato. Nós estamos fazendo 24 anos e a gente achou que seria importante a gente ter com a gente os povos indígenas para a gente promover esse diálogo entre ciência e cultura no sentido da promoção da saúde. Este foi o Tele Brasil Notícias desta semana, que agradece a sua audiência e os apoios técnicos do Pedro Henrique e a supervisão do João Vitor. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá. Tele Brasil Notícias.